Fala galera, Titiwaza aqui, bora para mais um recap. A história começa com o Juzo, um assassino de elite, chegando para mais um trabalho. Para ele, aquilo era rotina. Disseram que só tinha um guarda, então era para ser algo rápido e simples. Confiante como sempre, ele nem perde tempo e já manda o parceiro preparar tudo. Assim que chega no local, ele já mostra o nível absurdo que tem. Antes mesmo de entrar, ele desativa uma das câmeras sem dificuldade, como se fosse algo automático. Quando invade o lugar, ele dá de cara com vários caras no meio de uma negociação, mas não se preocupa nem um pouco com isso. Enquanto todo mundo tenta entender quem ele é, o Juzo simplesmente age. Ele avança no meio da escuridão com uma precisão absurda, se movimentando como se já conhecesse cada detalhe do ambiente. Mesmo cercado, ele não entra em pânico. Pelo contrário, ele domina completamente a situação. Um por um, ele vai derrubando os inimigos sem esforço aparente. Não tem exagero, não tem movimento desnecessário. É tudo direto, eficiente e calculado. Dá pra ver claramente que ele tá em outro nível comparado com qualquer um ali. Depois de acabar com praticamente todo mundo, sobra só um cara tentando fugir com uma maleta. Desesperado, o sujeito começa a falar demais, reclamando da sorte e dizendo que o Juzo é aquele tipo de assassino que elimina qualquer um por dinheiro. Só que aí o Juzo surge atrás dele do nada, como se tivesse se teleportado, e corta esse papo na hora. Ele deixa claro que não é bem assim. Ele não sai por aí fazendo qualquer serviço. Ele só executa quem ele considera realmente sem salvação. O cara tenta reagir no desespero, mas já era tarde demais. O Juzo resolve a situação em segundos e finaliza o trabalho sem dificuldade nenhuma. Logo depois, ele se encontra com o Kotatsu, que estava dando suporte na missão. O Kotatsu até elogia o resultado, falando que tinha mais de 20 caras lá dentro, e mesmo assim o Juzo lidou com tudo sozinho. Mas o Juzo nem fica satisfeito. Ele fica irritado porque tinham falado que seria só um guarda. Mesmo assim, no fundo, dá pra ver que aquilo realmente não fez diferença nenhuma pra ele. Quando eles abrem a maleta que o cara tava levando, vem uma surpresa estranha. Dentro não tem dinheiro nem nada comum, e sim um ninho de insetos. Aquilo já dá uma sensação esquisita, mas eles não dão muita importância naquele momento. Depois disso, os dois vão comer, e aí aparece um lado diferente do Juzo. Ele continua sendo fechado e direto, mas dá pra ver que fora do trabalho, ele leva uma vida mais tranquila. Ou pelo menos tenta. Só que essa tranquilidade dura pouco. Quando ele volta pro prédio onde mora, ele acaba cruzando com uma criança e, sem querer, assusta o garoto só pela presença. Na hora, ele até pede desculpa, mas aquilo deixa um clima meio pesado. Esse momento revela um pouco do passado dele. O Juzo já teve uma família, ele já teve uma vida mais normal, mas por causa do tipo de trabalho que levava, ele nunca conseguiu se conectar de verdade com isso. Ele mesmo percebe que não era bom com crianças, nem com esse tipo de vida. No fim das contas, o trabalho virou tudo o que restou pra ele. Só que é aí que as coisas começam a sair totalmente do normal. Um daqueles insetos que estavam na maleta simplesmente aparece de novo. Ele estava escondido na roupa do Juzo o tempo todo, e antes que ele perceba direito o que tá acontecendo, o inseto pica ele. No começo parece algo simples, mas em poucos segundos tudo piora. A dor começa a aumentar de forma absurda. O corpo dele reage de um jeito completamente diferente do normal, como se aquilo não fosse uma picada comum. A respiração começa a falhar, o corpo perde força, e o Juzo, que até então parecia invencível, simplesmente não consegue reagir. A situação fica crítica muito rápido. Ele tenta se manter consciente, mas não dá. A dor toma conta de tudo, e em questão de segundos, ele apaga completamente, e é nesse momento que a vida dele muda de vez. Quando o Juzo acorda, já dá pra ver que a situação ficou bem estranha. Ele não tá mais no apartamento dele. Agora ele tá dentro de um laboratório, com a Ari observando ele de perto. Ela começa a fazer várias perguntas, tentando confirmar se a memória dele ainda tá normal. O Juzo responde tranquilo, fala o nome, a organização, tudo certo. Só que tem uma coisa errada, e é impossível ignorar. A aparência dele mudou completamente. A Ari explica que aquela vespa não era normal. Ela veio daquele ninho dentro da maleta e faz parte de um experimento de manipulação genética. Ou seja, aquilo que picou ele foi criado artificialmente. Mas nem ela entende totalmente o que aconteceu. Quando o Juzo finalmente se olha, vem o choque de verdade. Ele não é mais um adulto, ele virou uma criança. Na hora bate o desespero. A voz dele tá fina, o corpo leve, tudo diferente. Ele tenta entender se isso tem volta, mas a Ari é direta. Ela não sabe, nem com toda a inteligência dela. Aquilo não é algo fácil de resolver. E para piorar ainda mais, isso significa que ele não pode continuar trabalhando normalmente. Só que o Juzo não aceita isso fácil.
Ele ainda tem contas para pagar, responsabilidades, então parar não é uma opção. É aí que o telefone toca, o chefe dele entra em contato e no começo nem acredita que aquela voz é do Juzo. Depois de confirmar, ele já manda direto. Tem um trabalho novo. O Juzo até se anima, mas a empolgação acaba na mesma hora. O trabalho é se infiltrar numa escola. O chefe quer que ele entre como aluno em um colégio específico para investigar o lugar, já que a filha dele pode estudar lá no futuro. Ou seja, em vez de missão perigosa, agora ele vai ter que viver como um estudante. O Juzo fica claramente irritado, se sentindo enganado, mas quando o chefe fala que vai pagar normalmente, não tem muito o que fazer. Dinheiro é dinheiro. Pouco tempo depois, o Kotatsu já aparece, ajudando ele a se preparar. Ele entrega óculos especiais com câmera e comunicação, explicando que vai dar suporte durante tudo. Mesmo assim, o Juzo só consegue pensar em como aquilo é um desastre completo. Ele sempre foi ruim com crianças, e agora precisa agir como uma. No primeiro dia de aula, já começa estranho. A professora pede para todo mundo se apresentar, e quando chega a vez do Juzo, ele trava completamente. A apresentação sai seca, sem emoção nenhuma, deixando um clima meio desconfortável na sala. Para piorar, quando tenta melhorar, ele quase fala que a habilidade dele é atirar. E precisa improvisar rápido, dizendo que gosta de airsoft. Mesmo assim, a turma já começa a ver ele como meio estranho. Depois da aula, ele já tá exausto mentalmente. Só que quando volta pra casa, o Kotatsu resolve ajudar do jeito dele, fazendo comida pra ele não ficar com aquele hábito estranho de só comer alho. E aí vem uma virada inesperada. No dia seguinte, durante a aula, o Juzo começa a prestar atenção de verdade. E algo muda. Ele começa a se envolver com o conteúdo, principalmente matemática, de um jeito que nunca tinha sentido antes. Ele fica completamente absorvido. Tudo aquilo que ele nunca viveu quando era mais novo, agora começa a fazer sentido. Ele passa a se interessar, a anotar, a entender. Quando a aula termina, ele chega a ficar emocionado, percebendo que aprender pode ser algo realmente bom. Só que nem tudo é tranquilo. Mesmo gostando das aulas, ele continua péssimo lidando com outras pessoas. Até que, um dia, surge uma confusão perto da escola. Um cara estranho com máscara aparece e começa a causar problema, perto de alguns alunos. As mesmas garotas que tinham zoado o Juzo antes acabam ficando em perigo. O Kotatsu até sugere ignorar, mas o Juzo não consegue. Mesmo sabendo que pode se expor, ele decide agir. Usando só o que tem ao redor, ele cria uma distração rápida e monta um plano improvisado. Em poucos segundos, ele usa a própria inteligência e técnica para neutralizar o cara sem chamar muita atenção. No final, ele salva as garotas. Mas quando perguntam quem fez isso, ele nega tudo. Diz que foi outra pessoa mantendo o disfarce. Mesmo assim, aquilo deixa uma marca. No dia seguinte, a turma cria um grupo de mensagens, e mesmo achando que não combina com ele, o Juzo acaba sendo incluído. As garotas até querem agradecer ele, mesmo sem ter certeza, e enquanto ele tenta lidar com essa nova vida completamente diferente, ele tem problemas por ser um tiozão e não fazer ideia de como interagir como os alunos. Ari descobre que a vespa que transformou ele veio de uma empresa chamada Matsuka Pharmaceuticals. E tem um detalhe ainda mais complicado. A filha do presidente dessa empresa estuda na mesma escola. O nome dela é Noren. E agora, sem perceber, o Juzo já tá exatamente onde precisava esta... O episódio começa mostrando como a rotina do Juzo virou de cabeça pra baixo, depois que ele passou a viver como um estudante comum. Por fora, ele é só mais um garoto no meio da sala. Mas por dentro, continua sendo um cara experiente que já viu de tudo. E isso começa a pesar. Logo cedo, o Kotatsu já tá lá enchendo o saco dele, sem acreditar que o Juzo realmente ficou viciado em estudar. Pra ele, isso só pode ser algum tipo de estratégia pra melhorar no trabalho, mas o Juzo corta na hora. Ele não tá estudando por obrigação. Ele tá curtindo de verdade. Pra alguém que nunca teve uma vida normal, aquilo ali é completamente novo. Quando ele chega na escola, a situação ainda é meio estranha. Algumas colegas, tipo a Takada e a Baba, já começam a tratar ele melhor do que antes. Eles puxam conversa, falam do grupo da turma, tentam incluir ele. Mas o Juzo ainda é travado demais. O sorriso dele sai meio forçado. Aquele clima esquisito de quem claramente não sabe socializar direito. Mesmo assim, dá pra ver que aos poucos ele tá sendo aceito. Só que tem um detalhezinho importante. A missão dele ainda não acabou. Ele lembra na hora que precisa se aproximar da Noren. E aí entra o problema. A Noren não é uma aluna qualquer. Ela é praticamente o centro das atenções da escola. Bonita, atlética, inteligente. Durante uma atividade, ela simplesmente se destaca de um jeito absurdo, deixando todo mundo impressionado. Só que, diferente do que os outros pensam, ela não gosta nem um pouco dessa atenção toda. Os caras da sala ficam babando, tentando se aproximar, mas ela corta todo mundo sem pensar duas vezes. O olhar dela já mostra que ela não tem paciência nenhuma pra isso.
O Juzo lembra da conversa com a Ari sobre ela ser a única pista que eles têm. Mesmo achando que não faz muito sentido ela saber de algo importante, ainda assim é a melhor opção no momento. Só que na prática, não é tão simples. Depois da aula, o Kotatsu chama a atenção do Juzo por ele continuar isolado. Ele não fala com ninguém, não interage, não tenta se enturmar. E isso vai contra a missão. Mas o Juzo rebate na hora. Pra ele, é óbvio. Ele tem quase 40 anos na mente, não faz sentido nenhum agir como se fosse um adolescente normal. Mesmo assim, ele sabe que precisa tentar. Então ele decide ir direto ao ponto. Ele cria coragem e vai falar com a Noren. Só que o resultado é um desastre completo. Assim que ele tenta puxar assunto, ela nem dá abertura. Já corta ele na hora, chamando ele de esquisito e mandando ele sair de perto. Sem espaço, sem conversa, sem nada. O Juzo fica totalmente sem reação. Ele só vira e vai embora, claramente abalado. E quando sai da sala, o peso bate de verdade. Aquilo ali, pra um cara como ele, dói mais do que qualquer confronto que ele já enfrentou. Ser chamado de estranho daquele jeito, sem nem ter chance de falar, pega forte. Ele simplesmente desaba ali mesmo, encostado, sem saber como lidar com isso. Outras garotas explicam depois que aquilo não é pessoal. A Noren é assim com todo mundo. Ela não gosta de homens, ponto. Sempre tratam ela da mesma forma. Então ela já corta antes mesmo de dar chance. Ela é bonita, rica e inteligente. E por causa disso, vive sendo cercada por gente interesseira. No fim, ela acabou criando essa barreira. O Juzo entende, mas isso não ajuda na missão. Para ele, aquilo significa uma coisa bem simples. Ele chegou num beco sem saída. Nenhum cara consegue se aproximar dela. Então, do jeito que ele tá agora, não tem como avançar. Ele começa a considerar desistir. Mas aí, entra um detalhe inesperado. Enquanto ele tá pensando nisso tudo, o estômago dele começa a reclamar. E não tem muito o que fazer. Ele decide ir comer alguma coisa. Ele entra num restaurante de ramen ali perto, sem esperar nada demais. Só que no momento que ele olha pro balcão, ele trava. Quem tá lá atendendo é a própria Noren. Os dois ficam completamente sem reação por alguns segundos. É um silêncio estranho, pesado. Ela também claramente não esperava ver ele ali. Mas mesmo assim, ela tenta agir normalmente. Entrega água, pergunta o pedido, como se nada tivesse acontecido. O Juzo entra no jogo e faz o mesmo. Ele pede um ramen simples, mas quando a comida chega, tudo muda. No primeiro gole do caldo, o Juzo simplesmente para. Aquilo não é comida normal. O sabor é absurdo. O nível é completamente diferente de qualquer coisa que ele já experimentou. Cada detalhe, desde o macarrão até o caldo, tem uma profundidade que surpreende até alguém como ele. Por alguns momentos, ele esquece completamente da missão. Esquece da escola, esquece de tudo. Ele só fica ali, aproveitando aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Quando o lugar já tá fechando, ela chama ele pra conversar lá nos fundos, longe de todo mundo. O clima ainda é meio estranho no começo, mas ela vai direto ao ponto. Primeiro, ela quer saber o que ele tá fazendo naquela região. O Juzo responde de boa, dizendo que mora por ali mesmo. Só que isso deixa ela meio irritada, porque justamente escolheu aquele lugar afastado, achando que ninguém da escola apareceria. Mesmo assim, ela pede uma coisa importante, que ele não conte pra ninguém que viu ela trabalhando ali. Pra ela, aquilo é algo pessoal. O Juzo aceita na hora, sem fazer drama. Os dois acabam saindo juntos do restaurante e vão andando. E é aí que a conversa começa a ficar mais sincera. O Juzo estranha o fato dela trabalhar ali, ainda mais sendo quem ela é. Família rica, cheia de dinheiro. Não faz sentido à primeira vista, mas a Noren explica que o restaurante é do tio dela e que ela só ajuda. Não é um emprego de verdade. Só que isso é só a superfície. Aos poucos, ela começa a abrir o jogo. Ela sabe muito bem a posição que tem. Rica, bonita, inteligente, sempre colocada num pedestal. Só que isso trouxe um problema enorme. Desde pequena, os pais vivem tentando empurrar pretendentes para ela. Gente escolhida com base em status, dinheiro e interesse. E todos esses caras são iguais. Ninguém realmente se importa com quem ela é. Só enxergam o pacote perfeito. Por causa disso, ela passou a rejeitar todo mundo antes mesmo de dar chance. Não é que ela odeia as pessoas sem motivo. Ela só cansou de ser tratada como algo que precisa seguir um roteiro. E aí entra o sonho dela. Diferente do que esperam, a Noren não quer seguir o caminho da família. O que ela quer mesmo é algo simples. Continuar o restaurante do tio. Manter aquele lugar. Aquele sabor, aquela identidade. Pra ela, aquilo tem valor de verdade. Sempre que ela tava mal, o tio simplesmente fazia um ramen pra ela, sem precisar falar nada. Aquilo era o jeito dele cuidar dela. E isso marcou. Enquanto ela fala disso, dá pra ver claramente que é algo importante pra ela. Não é só um hobby ou capricho, é o que ela realmente quer fazer. O Juzo escuta tudo em silêncio. E aí ele manda algo bem direto. Ele fala que ela devia só fazer o que quer, sem se prender ao que os outros esperam. Que ser filha de alguém não significa viver a vida do jeito que decidiram pra ela. Simples, direto
mais sincero. Isso pega a Noreen de um jeito diferente. Ela muda completamente o tom, fica mais animada e até começa a falar mais sobre o ramen. Dá pra ver que aquele assunto é o ponto fraco dela. Quando começa, ela se empolga de verdade. O clima entre os dois fica leve pela primeira vez. Mas antes de ir embora, ela deixa um aviso bem claro. Aquilo ali não muda nada na escola. Lá, ela não quer ele agindo como se fossem próximos. Eles se despedem, e cada um segue seu caminho. Só que é aí que tudo desanda. De repente, a Noreen é levada à força por um grupo suspeito. O Juzo percebe na hora, mas já é tarde pra impedir ali mesmo. Mesmo assim, ele não fica parado. Manda o Kotatsu rastrear a situação, enquanto começa a agir por conta própria. Eles conseguem a placa do veículo, mas pode ser falsa. Então o Juzo parte pra um plano mais arriscado. Usar um disparo rastreador. Mesmo de muito longe, ele faz um cálculo absurdo, confia no instinto e acerta. Agora ele sabe exatamente pra onde levaram ela. Sem perder tempo, ele parte direto. No esconderijo, os caras tentam pressionar a Noreen para conseguir informações sobre a empresa do pai dela. Querem saber sobre um projeto secreto, mas ela realmente não sabe de nada. E mesmo pressionada, não inventa a resposta. A situação começa a ficar tensa, até que tudo muda de repente. O Juzo aparece, sem aviso, sem hesitar. Ele age rápido, neutralizando os primeiros caras sem deixar espaço para reação. Para garantir que a identidade não seja revelada, ele cobre a visão da Noreen. A luta continua enquanto ele avança pelo lugar. Mesmo no corpo de criança, a diferença de nível é absurda. Ele domina completamente a situação, abrindo caminho enquanto protege ela. O Kotatsu acompanha tudo, impressionado com o controle dele. Depois de enfrentar vários inimigos, eles conseguem sair do prédio, mas ainda não acabou. Um dos caras aparece com um caminhão, tentando resolver tudo de uma vez. Só que o Juzo improvisa, usa o que tem ao redor e consegue virar o jogo no último segundo. Com tudo resolvido, ele finaliza o resgate. Antes que a Noreen veja qualquer coisa, ele usa um spray para apagar a memória recente dela e evitar complicação. Missão concluída. No dia seguinte, ela acorda confusa, sem saber exatamente o que aconteceu, mas com a sensação de que algo foi real. E aí ela vai direto atrás do Juzo. Ela pergunta se foi ele, mas como esperado, ele desconversa na hora. Age como se não soubesse de nada. E muda de assunto rápido, pedindo só uma coisa: poder voltar no restaurante de vez em quando. A Noreen aceita, mas já deixa uma condição: sem privilégios e nada de exagerar no pedido. Mesmo assim, dá pra perceber que algo mudou entre os dois. Agora não é mais só missão. Tem conexão ali. E o Juzo, mesmo sem admitir, já tá envolvido nisso muito mais do que deveria. Juzo tenta manter a pose de estudante comum, mas sua nova vida escolar logo mostra que não vai aliviar para ninguém. Durante a aula de matemática, ele simplesmente não consegue acompanhar nada. Fórmulas, números e explicações passam pela lousa, como se fossem outro idioma. Para alguém que já encarou missões perigosas sem hesitar, ser derrotado por contas básicas é humilhante demais. Quando chega em casa, ele revisa tudo sozinho, relê anotações e tenta entender o conteúdo, mas nada entra na cabeça. Irritado, decide ligar para Ari e pedir ajuda, só que ela já corta suas expectativas rapidamente. Ari admite que nunca foi boa em matemática e ainda lembra que está atolada de responsabilidades. Além do trabalho e dos afazeres da casa, ela continua tentando descobrir uma forma de devolver Juzo ao corpo original. Sem tempo para bancar professora particular, Ari sugere algo simples: pedir ajuda ao professor, mas para Juzo isso soa absurdo. Na mente dele, um homem experiente como ele não deveria depender de alguém bem mais novo para explicar matéria de escola. Seu orgulho fala mais alto, então ele decide resolver tudo sozinho. Determinado, Juzo vai até a biblioteca da escola e começa a encarar os livros. Mesmo assim, a pressão só aumenta. Ele sabe que, se não aprender aquela base agora, todas as próximas aulas vão virar um desastre ainda maior. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente medo de ficar para trás. Enquanto encara os exercícios com cara de guerra perdida, um colega se aproxima. É Ryo, que o reconhece da sala e percebe imediatamente o que está acontecendo. Bastam alguns segundos, olhando o caderno, para ele entender a raiz do problema. Ryo explica que Juzo não está travado apenas naquela lição. O verdadeiro erro vem de muito antes. Ele nunca aprendeu direito a base da matemática. Então agora tudo se mistura. Contas simples, regras básicas e fórmulas mais avançadas viraram um caos só. Juzo para por um momento e percebe que aquilo é a mais pura verdade. Na infância, ele preferia se divertir em vez de estudar. O resultado daquele passado relaxado finalmente chegou para cobrar a dívida. Ryo, sem julgar em nenhum momento, diz que costuma estudar bastante na biblioteca e oferece ajuda. Se Juzo quiser, eles podem estudar juntos dali em diante. Mesmo orgulhoso, Juzo aceita na hora. A partir daí, começa uma rotina inesperada. Ryo ensina pacientemente desde o começo, reforçando operações simples, lógica e fundamentos que Juzo nunca dominou. Aos poucos, aquilo que
que parecia impossível começa a fazer sentido. Chega então o dia do teste de matemática. Juzo responde tudo com foco total, lembrando das explicações de Ryo e do esforço que colocou nos estudos. Quando recebe o resultado, quase não acredita. Nota perfeita. A felicidade dele explode na mesma hora. Para qualquer aluno comum, poderia ser só uma boa nota, mas para Juzo, aquilo representa vencer uma batalha pessoal. Ele corre até Ryo, agradece animado e começa a chamá-lo de mestre, dando todo o crédito pela conquista. Mas Ryo mantém a humildade. Ele diz que ajudou, claro, porém quem realmente conquistou a nota foi Juzo, porque teve coragem de admitir que não sabia e trabalhou duro para aprender. Impressionado com a maturidade do garoto, Juzo decide pagar uma refeição como agradecimento. Os dois vão comer juntos, e a conversa segue leve. Durante esse tempo, Juzo comenta algo que vinha observando há dias. Mesmo enquanto ensinava outra pessoa, Ryo nunca deixou de estudar por conta própria. Na verdade, parecia estudar ainda mais do que antes, como se estivesse correndo contra o tempo para alcançar algum objetivo importante. Ryo fica em silêncio por alguns instantes, então decide revelar um segredo. Ele pede para Juzo não comentar com o resto da turma, e Juzo concorda. Então vem a revelação. O sonho de Ryo é se tornar médico. Ele conta que perdeu a mãe quando ainda era pequeno, após ela enfrentar sérios problemas de saúde. Em muitos momentos, quem cuidou dele foi sua avó. Só que agora a saúde dela também piorou bastante. Por causa disso, Ryo decidiu seguir esse caminho. Ele quer ajudar pessoas a viverem mais, proteger famílias e impedir que outros passem pela mesma dor que ele enfrentou. Juzo fica tocado de verdade. Acostumado a enxergar os estudantes como crianças barulhentas e sem noção, ele começa a perceber algo diferente. Cada um deles carrega medos, responsabilidades e sonhos próprios. Ryo, em especial, mostra uma maturidade que muitos adultos não possuem. Naquele instante, Juzo sente que o garoto diante dele é mais admirável do que ele próprio jamais foi. Mas a conversa é interrompida por um homem grosseiro que estava ouvindo tudo de outra mesa. Com tom debochado, ele começa a ridicularizar o sonho de Ryo. Diz que estudar medicina seria desperdício, que ele não tem capacidade para isso e que deveria desistir antes de passar vergonha. A expressão de Juzo muda na hora. Ele já pensa seriamente em resolver aquilo do jeito antigo, mas Ryo o impede antes que ele faça algo impulsivo. Mesmo claramente abalado, Ryo se levanta e enfrenta o sujeito com coragem. Diz que já ouviu o bastante, afirma que ninguém tem o direito de chamar os outros de idiotas só porque pensa diferente. E vai além. Mesmo que alguém ache impossível, rir do esforço sincero de outra pessoa mostra um problema muito maior. O restaurante inteiro fica em silêncio por um segundo, e logo depois toma partido. Clientes e funcionários começam a repreender o homem, dizendo para ele cuidar da própria vida e parar de implicar com jovens que estavam quietos no canto deles. Sem apoio nenhum, o sujeito perde a pose e vai embora completamente envergonhado. Juzo observa tudo em silêncio, impressionado. Ryo tenta minimizar a situação, dizendo que só perdeu a paciência por um momento. Mas para Juzo, aquilo foi grandioso, porque coragem não é só vencer lutas físicas. Às vezes é defender seus sonhos mesmo quando todos tentam te derrubar. Depois da confusão no restaurante, o homem ainda tenta descontar a vergonha do pior jeito possível. Do lado de fora, ele surge de bicicleta em alta velocidade, mirando direto em Juzo e Ryo. Só que Juzo percebe a movimentação de longe. Com reflexos absurdos, ele usa o transferidor que carregava consigo, acerta a roda da bicicleta e derruba o sujeito antes que algo pior aconteça. O homem acaba caindo no rio, enquanto Juzo apenas confere se seu notebook continua intacto. Naquela noite, Juzo tem um sonho envolvendo a época em que ainda vivia como adulto. Nas lembranças, ele percebe como sempre teve dificuldade para conversar com a própria filha. Ao acordar, fica pensativo com tudo que vem mudando em sua vida. Mas não demora para Kotatsu trazer Juzo de volta à realidade. Ao entrar no apartamento, ele critica a bagunça completa do lugar. Juzo responde que faz tempo que não chama alguém para limpar tudo, como se isso resolvesse o problema. Kotatsu então dispara que ele mesmo deveria arrumar a casa. Juzo recusa imediatamente e solta aquela mentalidade ultrapassada de que homem não faz esse tipo de serviço. Kotatsu não deixa passar e diz que ele precisa atualizar urgente esse jeito antiquado de pensar. Pouco tempo depois, a escola entra em clima de novidades com o início dos clubes estudantis. Todos os alunos começam a escolher onde entrar. Juzo decide que precisa evitar qualquer clube esportivo, já que suas habilidades físicas chamariam atenção demais. Mesmo tentando passar despercebido, ele acaba se entregando sem querer. Alguns garotos perdem uma bola de beisebol e Juzo a devolve com um arremesso forte
forte demais, deixando todo mundo chocado. Ryu comenta que pretende entrar no clube de Kendo, já que já praticou antes e quer equilibrar isso com os estudos. Em seguida, pergunta a Juzo qual clube ele pretende escolher. Sem interesse em esportes, Juzo começa a olhar para os clubes culturais. É quando seus olhos param no clube de economia doméstica. Na cabeça dele, aquilo devia ser um lugar frequentado só por garotas, mas no instante seguinte, uma voz surge atrás dele para dizer que esse pensamento não é nada bom. Quem aparece é a irmã mais velha de Ryu, presidente do clube. Ela diz que ouviu falar bastante de Juzo através do irmão e já deixa claro que não gosta nem um pouco dessa mentalidade antiquada dele. Em seguida, entrega uma lição simples e certeira. Independentemente de ser homem ou mulher, todo mundo come, então todo mundo deveria aprender a cozinhar. E se alguém faz bagunça, também deveria saber limpar. Para resumir, ela afirma que toda pessoa precisa aprender a cuidar da própria vida. Juzo fica chocado com a sinceridade dela, mas ao mesmo tempo, entende o recado perfeitamente. A presidente então o convida para uma sessão experimental do clube naquele mesmo dia. Juzo hesita, mas ela usa sua carta final. Se ele não aparecer, não deixará mais Ryu ajudá-lo. Mesmo sendo um lendário assassino, Juzo percebe que acabou de ser encurralado por uma líder estudantil. Sem escolha, ele comparece ao teste. Na atividade do dia, todos vão preparar onigiri e sopa de miso. Para a surpresa de Juzo, há vários rapazes participando normalmente. O clima é leve, organizado e bem diferente do que ele imaginava. A presidente lança então um desafio. Se Juzo achar tudo entediante, ela cuidará das necessidades diárias dele pelos próximos 6 meses. Mas se ele se divertir, terá que entrar oficialmente no clube. Juzo aceita e começa a cozinhar. Conforme trabalha, percebe algo inesperado. Está gostando da experiência. Preparar a comida exige atenção, técnica e cuidado. Quando termina, até ele mesmo se impressiona com o resultado. No fim da sessão, a presidente pergunta o que ele achou. Tentando bancar o indiferente, Juzo responde que foi só ok. Depois tenta declarar empate, dizendo que não foi chato, mas também não o empolgou a ponto de querer entrar. Só que ela sorri e avisa que o duelo ainda não acabou. Mais tarde, enquanto Juzo volta para casa, Kotatsu comenta que ouviu perfeitamente o quanto ele gostou da comida. Juzo admite que estava boa, mas insiste que isso não basta para convencê-lo. Então ele decide mandar parte do prato para Ari. Pouco depois, recebe uma ligação. Ari avisa que ela e Kosei já comeram tudo. Em seguida, passa o telefone para a filha de Juzo. Quando escuta a voz dela agradecendo pela comida e dizendo que estava deliciosa, Juzo fica completamente sem reação. Naquele momento, ele se lembra do que a presidente havia dito. Cozinhar para si mesmo é uma coisa. Cozinhar para alguém importante torna tudo 100 vezes melhor. Essas palavras acertam em cheio. No dia seguinte, Juzo aparece e assina oficialmente sua entrada no clube de economia doméstica. No corredor, ele encontra Noren, que também acabou de entrar no mesmo clube. Os dois estranham a coincidência, já que nenhum deles parecia o tipo de pessoa que escolheria aquilo. Juzo diz que sua situação é complicada, mas pergunta por que ela entrou. Noren explica que quer aprender mais para ajudar melhor no restaurante de ramen da família. Mesmo assim, deixa claro que ele não deve sair contando isso para ninguém, e muito menos agir íntimo demais só porque agora estão no mesmo clube. A conversa é interrompida quando Kotatsu liga para Juzo com uma notícia urgente. Segundo ele, descobriram uma nova pista para recuperar o corpo original. Só que a solução parece absurda. Para voltar ao normal, Juzo precisa se casar com Noren. Ele quase entra em choque. Kotatsu explica que a Mitsuoka Pharmaceuticals anunciou oficialmente que quem se casar com Noren herdará toda a empresa. Nos bastidores, muitos acreditam que existe um segredo ligado ao remédio WASP escondido dentro da companhia. Ou seja, tentar resolver tudo na força não funcionará. A única maneira de descobrir a verdade agora é herdando a empresa por dentro. Isso transforma a missão de Juzo em algo inacreditável: tornar-se noivo de Noren. Ele rejeita a ideia imediatamente. Diz que é um homem divorciado quase nos 40 e que não vai virar noivo de uma estudante do ensino fundamental. Mais tarde, enquanto come ramen no restaurante de Noren, Juzo tenta esquecer o problema. Para ele, aquele lugar sempre consegue acalmar sua mente. Noren, então, aparece irritada com toda a situação criada pelo anúncio do pai. Desde que a notícia saiu, vários garotos começaram a se aproximar por interesse. Ela desabafa dizendo que mal vê o pai em casa e que está cansada de tudo isso. Juzo mal presta atenção no começo, o que só irrita ainda mais a garota. Mas aos poucos, ela percebe algo curioso: conversar daquele jeito bobo e sem filtro, até que é agradável. Noren então pensa que talvez gostaria de fazer amizades normais no clube, e percebe que, de certa forma, já considera Juzo um amigo. No dia seguinte, o clube enfrenta um novo problema. Muitos candidatos apareceram apenas por causa de Noren. Vários rapazes querem entrar no clube só para se aproximar dela, transformando tudo numa bagunça. Cercada e incomodada, Noren
Noren troca olhar com Juzo e toma uma decisão repentina. Ela manda todos ficarem quietos, agarra Juzo pelo braço e anuncia em voz alta: Juzo é o namorado dela, e o lugar inteiro congela na mesma hora. Depois da enorme confusão causada no clube, Noren e Juzo saem correndo pelos corredores, enquanto vários alunos continuam perseguindo os dois, querendo descobrir a história do namorado. Quando finalmente conseguem despistar a multidão, Noren para e pede desculpas imediatamente. Ela estava super animada para aproveitar as atividades do clube, mas acabou ficando tão estressada com toda a pressão ao redor dela que explodiu sem perceber. Juzo também não gosta nada da situação, mas Kotatsu lembra que, tecnicamente, a missão dele está funcionando. Mesmo assim, Juzo deixa claro que não tem intenção nenhuma de casar com uma garota da idade da filha dele. Só que Noren faz um pedido inesperado. Mesmo sabendo que é egoísmo da parte dela, ela pergunta se Juzo pode continuar fingindo ser seu namorado. Ele fica completamente sem reação. Noren explica que, se todos acreditarem que ela já tem alguém, talvez parem de incomodar tanto ela no colégio. Depois de muita insistência, Juzo acaba aceitando, mas deixa claro que aquilo é apenas atuação. Só que os problemas começam quase imediatamente. Alguns dias depois, Juzo já está sofrendo as consequências da fama repentina. Um grupo de alunos cerca ele e começa a pressioná-lo. Os caras dão duas opções: ou ele vira empregado deles fazendo favores todos os dias, ou se afasta de Noren de uma vez. Juzo pensa que poderia derrotar todo mundo facilmente, mas causar uma briga só aumentaria os problemas e poderia até fazer ele ser suspenso. Então ele encontra outro jeito de escapar. Em um movimento absurdo, ele simplesmente salta do terceiro andar da escola e cai perfeitamente em cima de um colchão, usado na aula de educação física. Os alunos ficam chocados. Juzo ainda pede desculpas por interromper a aula, como se nada tivesse acontecido. Quando volta para a sala, ele percebe que os boatos já tomaram conta da escola inteira. Todo mundo agora acredita que ele e Noren estão namorando de verdade. Os garotos começaram a enxergar Juzo como o inimigo número 1. Kotatsu e Baba contam que viram toda a cena da perseguição e ficam impressionados com a fuga dele. Juzo fica irritado porque os dois só assistiram de longe em vez de ajudar, mas eles dizem que já esperavam que ele desse conta sozinho. Só que Baba faz um alerta sério. A escola deles não é uma escola comum. Lá estudam vários alunos absurdamente talentosos, e entre eles existe um grupo famoso conhecido como Unicorns. Os integrantes são praticamente perfeitos, inteligentes, populares, habilidosos e cheios de carisma. E pior ainda, existem rumores de que vários deles estão interessados em Noren. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, eles também devem aparecer atrás de Juzo. Naquela noite, Kotatsu comenta que talvez fosse melhor abandonar toda essa história de namorado falso antes que a situação fique ainda pior. Afinal, Juzo não pretende realmente casar com Noren. Mas aí vem outro problema gigantesco. Kotatsu revela que o submundo criminoso também está atrás da pesquisa secreta da Mitsuoka Pharmaceuticals e do remédio de rejuvenescimento. Como ameaças não funcionaram, várias organizações começaram a considerar infiltrar agentes adolescentes dentro da escola. O objetivo desses caras seria o mesmo: se aproximar de Noren e virar o futuro noivo dela. Agora Noren está sendo disputada tanto pelos alunos de elite quanto por agentes profissionais infiltrados, e sem perceber, Juzo acabou entrando bem no meio dessa guerra. No dia seguinte, Noren procura Juzo e diz que andou pensando bastante sobre toda aquela situação. Ela percebeu que o namoro falso estava trazendo problemas demais para ele, então decide acabar com aquilo ali mesmo. Noren pede desculpas e fala que aquilo era algo que ela deveria resolver sozinha. Como primeira solução, ela até comenta que talvez pare de frequentar o clube de economia doméstica por um tempo. Mesmo assim, ela pede para Juzo continuar aparecendo lá para comer ramen com ela de vez em quando. Só que antes dele responder, um garoto aparece interrompendo os dois. O cara reclama que Juzo vive fugindo e diz que ninguém aceita um fracassado como namorado da Noren. Ela explica rapidamente que eles nem estão mais juntos, mas o garoto imediatamente aproveita a oportunidade para tentar chamar Noren para sair. Ela rejeita na hora. Mesmo assim, o cara continua insistindo e começa a agir de forma cada vez mais irritante. Quando Juzo percebe que ele não vai parar, resolve entrar novamente no personagem e declara que eles ainda estão juntos. Em seguida, manda o garoto manter distância da garota dele. Todo mundo fica em choque. Kotatsu pergunta o que ele está fazendo e Juzo admite que nem sabe direito o motivo de continuar com aquilo. Se tivesse que explicar, seria porque ele não suporta caras insistentes daquele jeito. Não importa quem seja, se alguém causar problema, ele vai resolver.
O valentão fica furioso e diz que treina com adultos na academia. Ele avisa para Juzo pensar bem antes de continuar provocando. Então tenta acertar um soco nele, mas Juzo segura o golpe facilmente. A diferença de habilidade entre os dois é tão absurda que o garoto trava de medo imediatamente. Juzo ainda diz que talvez ele devesse passar mais tempo treinando antes de agir daquele jeito. Depois daquilo, Norin agradece pela ajuda, mas também zoa Juzo pela frase exagerada que ele usou. Segundo ela, nenhum estudante do fundamental falaria daquela maneira, só que alguém observava tudo de longe. Esse garoto misterioso percebe imediatamente que os movimentos de Juzo não eram normais. Pela habilidade dele, o garoto conclui que Juzo provavelmente pertence ao mesmo ramo de trabalho que ele. O episódio então mostra um pouco do passado desse novo personagem. Mesmo jovem, ele já derrotava adversários facilmente. Impressionada com o talento absurdo dele, uma organização criminosa resolve recrutá-lo para uma missão especial: se infiltrar na escola de Norin e se tornar o noivo dela. O nome dele é Shin Kohazami. Algum tempo depois, um novo aluno transferido chega na escola. As garotas ficam enlouquecidas com a aparência dele. Alto, bonito e extremamente estiloso, Shin rapidamente vira o centro das atenções. Kotatsu e Juzo desconfiam imediatamente. A chegada dele naquele momento parecia coincidência demais. Juzo sente algo estranho na presença do garoto e percebe que outro profissional acabou de entrar no jogo, mas a apresentação de Shin vira um desastre completo. Quando o professor pede para ele se apresentar, Shin trava totalmente na frente da sala inteira. Por causa da ansiedade social absurda dele, o garoto começa a falar palavras quebradas e ninguém consegue entender nada. A sala inteira fica em silêncio constrangedor, enquanto os alunos batem palmas sem graça. Juzo não consegue acreditar que aquele cara realmente seja um profissional. Quando Shin se senta ao lado de Norin, ele fica completamente encantado. As fotos que tinha visto dela não chegavam nem perto da realidade. Mesmo extremamente nervoso, ele entrega uma carta pedindo para encontrar ela depois da aula. Norin olha para aquilo sem acreditar no quão desajeitada a carta era. Mais tarde, ela mostra a carta para Juzo e pede para ele acompanhá-la até o local marcado, já que esse era justamente o propósito do namoro falso. Só que quando chegam lá, Shin parece outra pessoa. Agora ele fala normalmente porque está usando uma chupeta. Shin explica que sofre de ansiedade extrema, mas consegue se acalmar quando age como um bebê. Até Juzo fica sem palavras diante daquela situação. Mesmo sabendo que Norin supostamente já tem namorado, Shin declara que se apaixonou por ela à primeira vista e pede uma chance. Enquanto encara os olhos dele, Norin sente o coração acelerar um pouco. O jeito dele parecia estranhamente hipnotizante, mas logo ela percebe algo errado. Então acerta um soco nele. Norin revela que percebeu que Shin nem parecia realmente apaixonado. O que mais incomodou ela foi a sensação de que alguém estava obrigando ele a agir daquela maneira. Ela explica que sempre responderá honestamente quando alguém confessar sentimentos verdadeiros, mas odeia declarações vazias ou falsas. As palavras dela atingem Shin em cheio. Depois disso, ele admite que começou a gostar dela de verdade. Só que imediatamente depois, ele vira a atenção para Juzo e lança um chute surpresa. Juzo consegue desviar por pouco, mas fica chocado quando percebe que Shin apareceu atrás dele em um instante. Shin então revela que já percebeu que Juzo também faz parte do mesmo tipo de negócio. Originalmente, ele pretendia agir com calma, mas depois de ver as habilidades do rival, resolveu acelerar as coisas. Então desafia Juzo para um duelo, valendo o posto de noivo oficial da Norin. Ele explica que a caneta tinteiro, enviada pelo pai dela, representa quem é o noivo reconhecido oficialmente. Além disso, uma vez que o duelo é proposto, ele não pode ser recusado. Kotatsu confirma tudo pelo celular. Se Juzo perder, o título passa automaticamente para Shin. Juzo fica irritado porque aquele cara está tratando Norin como um prêmio qualquer. Então aceita o desafio na hora, dizendo que não pretende entregar ela para ninguém. Norin fica horrorizada com a situação inteira. Ela revela para os colegas que o namoro era apenas atuação e diz que nunca quis transformar aquilo numa disputa absurda. Depois da aula, uma multidão enorme se reúne para assistir ao duelo. Shin então explica as regras. A luta durará exatamente 1 hora. O objetivo dele é colocar uma chupeta na boca de Juzo. Se Juzo resistir até o último grão da ampulheta cair, ele vence. Assim que o duelo começa, Shin parte para cima com uma sequência brutal de golpes. Mesmo se segurando, Juzo percebe imediatamente que Shin é extremamente perigoso.
O maior problema é que ele não pode revelar suas habilidades reais na frente da escola inteira. Então precisa continuar desviando dos ataques da forma mais desajeitada possível. Só que fazer isso contra alguém tão habilidoso é muito mais difícil do que parece. A perseguição continua pela escola inteira, enquanto os alunos começam a perceber que talvez Juzo não esteja sobrevivendo apenas na sorte. Enquanto a perseguição continua pela escola inteira, Shin começa a conversar com Juzo no meio da luta. Depois de ser rejeitado por Noren, ele passou muito tempo pensando no motivo de ter perdido para ele. Então chegou a uma conclusão completamente absurda. Segundo Shin, a diferença entre os dois era simples. Um deles era um bebê e o outro não. Mas se ambos fossem bebês, então ele seria superior. Juzo não entende absolutamente nada do que ele está falando, mas mal consegue pensar nisso, porque precisa continuar desviando das tentativas insanas de Shin de enfiar uma chupeta na boca dele. Shin ainda insiste que Juzo deveria experimentar, porque talvez acabasse gostando. Com o passar do tempo, os ataques ficam cada vez mais perigosos. Enquanto avança sem parar, Shin declara que realmente está apaixonado por Noren e pergunta se os sentimentos de Juzo por ela são mais fortes do que os dele. A pergunta pega Juzo desprevenido. Pensando honestamente, ele percebe que não sente amor romântico por Noren. No fundo, ele continua sendo um homem adulto e só entrou nessa situação porque ficou teimoso demais para recuar. Por um instante, Juzo começa até a pensar que talvez perder o duelo não fosse tão ruim assim, mas nesse momento, a imagem da filha dele aparece na cabeça. Aquilo faz Juzo despertar imediatamente. Ele percebe que a situação não é apenas sobre orgulho ou teimosia. No fundo, ele não quer ver Noren acabar infeliz da mesma forma que sente que falhou com a própria filha no passado. Com menos de um minuto restante, os dois acabam voltando para a área externa da escola. Então Shin lança uma chupeta para longe, fazendo todo mundo acreditar que o duelo terminou. Mas aquilo era apenas uma armadilha. Shin revela que nunca disse que existiria apenas uma chupeta. De repente, várias chupetas aparecem voando em direção a Juzo ao mesmo tempo. Ele consegue desviar da sequência inteira, mas percebe tarde demais que Shin estava guiando ele exatamente para onde queria. Juzo acaba entrando em outra armadilha escondida. No instante seguinte, ele pisa em um ancinho deixado no chão. O cabo sobe direto na direção do rosto dele, e na ponta está presa outra chupeta. A multidão inteira entra em choque porque não existe espaço para escapar. Só que bem antes do impacto acontecer, o ancinho para no ar. Todo mundo fica sem entender nada. Shin então percebe o que aconteceu e fica impressionado. Antes mesmo da armadilha ser ativada, Juzo havia lançado pequenas facas de entalhe encontradas na sala de artesanato. As lâminas ficaram presas entre as árvores, usando fios quase invisíveis, bloqueando o movimento do ancinho no momento exato. O controle e o timing de Juzo foram perfeitos. Logo depois disso, o último grão da ampulheta cai. O tempo acabou. Juzo venceu o duelo. Os alunos não conseguem acreditar no que acabaram de assistir. Até Shin admite a derrota e pede desculpas. Depois da luta, Juzo fala honestamente que não sabe se os sentimentos dele por Noren são mais fortes do que os de Shin. Ele admite que sente algo por ela, mas não da mesma maneira. Naquele momento, Juzo finalmente percebe que estava projetando a imagem da filha dele em Noren. Existem muitas coisas que ele sente que não conseguiu fazer pela própria filha, e por isso não quer ver Noren sofrendo ou ficando infeliz. Mais tarde, Noren comenta que ainda não sabe como lidar com dois garotos duelando por causa dela. Então o clube de economia doméstica recebe um novo integrante, e para o desespero dela, é o próprio Shin. Mesmo depois da derrota, ele anuncia que ainda não desistiu de conquistar Noren, só que ela responde imediatamente que ele definitivamente deveria desistir. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!